Salmo 139. Deus me conhece em cada pensamento, palavra e ação. Talvez hoje o seu coração esteja cansado. Cansado de tentar ser forte o tempo todo. Cansado de sorrir quando a alma grita em silêncio. Cansado de se sentir invisível no meio de tanta gente. Às vezes parece que ninguém nota o que você sente. Ninguém percebe a dor que você tenta esconder. Ninguém entende o quanto você tem lutado por dentro. Mas há um olhar que nunca se desvia, uma presença que nunca se ausenta. Deus te vê. Ele te conhece em cada pensamento, palavra e ação. Antes mesmo que a tristeza se forme dentro de você, Ele já sabe o que o seu coração está tentando dizer. Há momentos em que o vazio parece gritar mais alto do que qualquer voz ao redor. É como se a alma caminhasse por um deserto sem fim, e tudo o que você quer é um sinal de que não está só. E é justamente aí que Deus se revela de forma mais profunda, porque Ele não precisa de palavras para te ouvir. Ele entende o que se passa dentro de você, mesmo quando o mundo não percebe. O Espírito Santo traduz o que a sua alma sente, levando até Deus o clamor que muitas vezes nem você consegue expressar. Quando o coração se sente invisível, a tentação é acreditar que Deus também não vê. Mas é no silêncio que Ele mais fala, é na solidão que Ele mais se aproxima. Ele observa cada lágrima que cai sem ser notada, cada pensamento que tenta buscar sentido em meio à dor, cada oração que fica presa na garganta. Nada do que você vive passa despercebido diante dele. Nada. O amor de Deus é tão profundo que enxerga até o que você não mostra. Ele conhece o cansaço que você não confessa, o medo que você disfarça, a saudade que você carrega. O Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essa é uma verdade que cura, porque saber que Deus te sonda é saber que Ele se importa. Ele não te observa à distância como um espectador. Ele caminha contigo como um pai que entende cada emoção, cada dúvida e cada recomeço. Há uma diferença entre ser visto e ser conhecido. O mundo pode até ver o que você faz, mas só Deus conhece o motivo pelo qual você faz. Só Ele entende a intenção por trás de cada gesto, de cada decisão, de cada erro e de cada tentativa de acertar. Talvez o que mais doa não seja o problema em si, mas o sentimento de não ser compreendido. E é por isso que Deus te chama para um encontro mais profundo com Ele. Um encontro onde você não precisa explicar nada, apenas se permitir ser conhecido. O Espírito Santo quer te conduzir a esse lugar de descanso, onde o fardo da aparência cai e o amor incondicional de Deus te envolve. Ele quer te lembrar que a sua dor não é invisível, que o seu esforço não é em vão, que o seu silêncio também é oração. Cada vez que você respira, Deus está perto. Cada vez que o medo te visita, Ele está presente. Cada vez que você pensa que ninguém te nota, o Criador do Universo está te olhando com ternura e dizendo: Eu te vejo. Essa é a força que te sustenta quando tudo parece desabar. A certeza que te faz continuar mesmo sem entender. Deus não apenas te conhece, Ele te compreende. E é nesse conhecimento que o seu coração encontra abrigo. Porque não há lugar mais seguro do que estar diante de um Deus que conhece tudo sobre você e ainda assim te ama do mesmo jeito. Quando você sentir que ninguém se importa, lembre-se, Deus se importa. Quando achar que ninguém te entende, saiba que Ele te entende. Quando o peso da vida parecer insuportável, olhe para cima. Porque é nas horas em que o coração se sente invisível que Deus mais trabalha em silêncio, moldando a sua fé, fortalecendo o seu espírito e preparando o seu recomeço. E talvez, enquanto você ouve essas palavras agora, Ele já esteja te mostrando que nunca te deixou sozinho. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um sinal, algo que diga, vai ficar tudo bem. Mas a vida nem sempre entrega respostas claras, e é nesse tempo de espera que a fé é realmente provada. Quando os pensamentos se tornam confusos e o coração parece cheio de perguntas sem resposta, Deus ainda está ali, no meio do silêncio, observando cada detalhe. Ele não apenas te escuta quando você fala, mas também quando você suspira. Quando as palavras não saem,
O Espírito Santo traduz o que a alma tenta dizer. É ele quem carrega suas dores até o trono de Deus e transforma lágrimas em oração. Muitas vezes, pedimos que Deus fale conosco, mas esquecemos que Ele também fala no silêncio. O problema é que o barulho do mundo é alto demais, e acabamos achando que, se Ele não responde de imediato, é porque não se importa. Mas Deus trabalha em ritmos diferentes dos nossos. Ele não se apressa, mas também nunca chega atrasado. Quando parece que nada está acontecendo, na verdade, Ele está preparando o que você pediu, só que do jeito dele, não do seu. É nesse tempo de aparente espera que Ele molda o coração, purifica as intenções e fortalece a fé. O silêncio de Deus nunca é ausência, é convite. Convite para confiar sem ver, para descansar sem entender, para continuar acreditando mesmo quando nada parece fazer sentido. A fé verdadeira nasce nesse terreno fértil da incerteza. E é quando tudo parece desabar que Deus prova o quanto te conhece, porque Ele sabe exatamente até onde você aguenta. E quando está prestes a quebrar, Ele te sustenta. Às vezes, a maior resposta que Ele te dá não é uma palavra, mas a força de continuar. A gente acha que fé é não sentir medo, mas fé é continuar mesmo com medo. É olhar para o invisível e confiar que ali está a mão de Deus te guiando. É no meio da dúvida que Ele sussurra: Filho, eu te conheço, sei o que você sente e não vou te deixar. Essa voz suave que não vem de fora, mas de dentro, é o próprio Espírito Santo te lembrando que você não está só. Ele te conhece em cada pensamento. E mesmo quando os seus pensamentos te traem, quando você duvida, quando se sente fraco, quando pensa em desistir, Deus continua acreditando em você. O Salmo 139 diz: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Essa verdade revela o quanto Ele está próximo. Nada do que passa pela sua mente é estranho a Deus. Ele entende suas intenções, seus conflitos, seus medos e até os pensamentos que você gostaria de esquecer. Mas diferente do mundo, Ele não te julga. Ele te acolhe. Ele transforma o que é confusão em direção, o que é dúvida em fé, o que é desânimo em propósito. Quando você sentir que Deus está em silêncio, não interprete como distância. Veja como uma pausa sagrada. É nesse tempo que Ele te ensina a depender dEle e não das circunstâncias. É quando a sua voz não é ouvida que Ele te mostra que não precisa de palco para agir. Ele trabalha nos bastidores da alma, movendo peças que você ainda não percebe. E quando tudo estiver pronto, Ele te mostrará que cada segundo de espera teve um propósito. Então, se hoje o silêncio de Deus está te incomodando, lembre-se: o ouro só brilha depois do fogo. A fé só amadurece quando é provada. E o amor de Deus só se revela completamente quando você escolhe confiar mesmo sem entender. Ele te vê, te ouve e te entende. E ainda que o mundo pareça girar sem sentido, há uma mão divina sustentando tudo. Você não está esquecido. Está sendo moldado. Há momentos em que a mente parece uma tempestade. Pensamentos que vêm e vão, uns de paz, outros de dúvida. Às vezes, a gente se pega pensando coisas que nem gostaria, questionando se realmente confia em Deus, se Ele está vendo, se ainda existe um propósito para tudo isso. Mas o mais bonito é saber que mesmo nesses momentos de confusão, Deus continua te amando da mesma forma. Ele não se afasta por causa dos seus pensamentos. Pelo contrário, Ele se aproxima, porque sabe o que se passa dentro de você. Ele conhece o cansaço escondido atrás do sorriso, a vontade de desistir disfarçada em "tá tudo bem", e o silêncio que grita por ajuda. O Salmo 139 não é apenas um texto sobre a onisciência de Deus, é uma declaração de amor eterno. Ele te viu antes mesmo de existir, te formou em segredo e escreveu cada um dos seus dias no livro da vida. Isso significa que nada do que você pensa o surpreende. Nenhum erro, nenhuma dúvida, nenhuma queda. Quando você se sente envergonhado por ter perdido o controle, por ter pensado em desistir, ou até mesmo por ter duvidado da presença dele,
Deus não vira o rosto, Ele estende a mão. O Espírito Santo se move no íntimo da alma, trazendo consolo, clareza e lembrando que há graça suficiente para recomeçar. A mente humana é um campo de batalha, e o inimigo sabe disso. Ele lança pensamentos que geram medo, ansiedade e culpa. Mas o Espírito Santo lança luz. Ele não discute com suas dúvidas. Ele te convida a confiar mesmo nelas. Porque fé não é ausência de pensamento. É escolher acreditar acima do que você sente. É fechar os olhos e dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. E quando essa oração sincera sobe, o céu se move. Deus transforma a causa em calma, confusão em direção e medo em fé renovada. A paz de Deus não vem quando tudo se resolve, mas quando o coração decide descansar mesmo sem entender. E isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer, trazer serenidade em meio à tempestade. Quando você entrega seus pensamentos a Ele, quando diz: Senhor, sonda minha mente e limpa o que não vem de Ti, algo muda. Você começa a perceber que o controle nunca esteve nas suas mãos. E isso, ao invés de assustar, liberta. Porque saber que Deus está no controle é o maior descanso da alma. Deus não quer que você lute sozinho contra os pensamentos que te atormentam. Ele quer que você convide o Espírito Santo para entrar nessa guerra. É Ele quem traz discernimento quando tudo parece confuso. É Ele quem coloca paz quando o medo fala alto. É Ele quem lembra que você é filho e que filho nenhum é esquecido. A mente se acalma quando entende que há um Pai cuidando de tudo. Então, quando os pensamentos te acusarem, lembre-se, Deus já conhece cada um deles. Ele sabe quando a dúvida chega, quando o medo tenta dominar, e mesmo assim, escolheu te amar. Ele não se assusta com as tempestades dentro de você. Ele entra nelas para acalmar. E quando ele fala, aquieta-te, não é uma ordem dura, mas um convite para descansar. Por isso, hoje, entregue a Ele o que passa pela sua mente. Fale com Deus mesmo quando as palavras não saírem bonitas, mesmo quando parecer que a oração não faz sentido. Ele entende a linguagem do coração, e é nessa entrega sincera que o milagre acontece, porque o verdadeiro encontro com Deus não acontece quando tudo está em ordem, mas quando você permite que Ele entre no meio da bagunça e transforme tudo em paz. Há coisas que a gente tenta esconder até de nós mesmos, pensamentos que doem demais para serem revisitados, lembranças que preferimos enterrar no silêncio, atitudes das quais nos envergonhamos, palavras que gostaríamos de apagar. Mas há um momento em que o Espírito Santo nos faz entender algo que transforma tudo. Nada está escondido aos olhos de Deus, e ainda assim Ele escolhe nos amar. Essa é uma das verdades mais libertadoras que existem, porque o amor de Deus não depende do que mostramos, mas do que somos, e Ele nos vê por completo. Às vezes acreditamos que Deus se afasta por causa dos nossos erros, mas o que realmente acontece é o contrário. Quando caímos, Ele se aproxima. O Espírito Santo não vem para acusar, Ele vem para restaurar. Ele não revela o que está escondido para envergonhar, mas para curar. Quando Deus traz à luz aquilo que tentamos esconder, não é castigo, é misericórdia. Ele nos mostra as feridas não para reabrir, mas para limpar. Porque enquanto a dor fica escondida, ela cresce. Mas quando é colocada diante da presença dele, o peso se transforma em libertação. Deus conhece as intenções que ninguém percebe. Ele sabe quando você faz o bem, mesmo sem reconhecimento. Ele vê o coração cansado que continua tentando, mesmo sem aplausos. Ele entende as motivações, os dilemas, as dúvidas que habitam o mais profundo do seu ser. Por isso, quando você se sente invisível, não está esquecido. Está sendo observado com amor. O olhar de Deus é aquele que enxerga o que o mundo ignora. E é justamente por ver o que está dentro que Ele escolhe agir com graça e não com condenação. Quantas vezes tentamos esconder nossos sentimentos até nas orações? Fingimos estar fortes, quando na verdade estamos em pedaços. Dizemos, está tudo bem, mas Deus ouve o que as palavras não dizem. Ele sonda o coração.
Ele entende o choro silencioso no meio da madrugada. Ele percebe o arrependimento antes mesmo que saia um pedido de perdão. E é nesse nível de intimidade que o Espírito Santo trabalha. Não no que é aparente, mas no que é verdadeiro. O inimigo tenta nos convencer de que precisamos nos afastar de Deus por causa dos nossos pecados. Mas o Evangelho é o oposto. É justamente por causa deles que devemos nos aproximar, porque a cruz já pagou o preço da culpa. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando corações dispostos. Ele não quer fingimento, Ele quer entrega. Quando você se abre diante dele e diz: Senhor, o Senhor sabe tudo, inclusive o que me envergonha, algo muda. O peso da alma começa a cair. A presença dele invade o espaço que antes estava escondido pela culpa, e o perdão toma o lugar da vergonha. A graça é esse milagre silencioso que transforma o impossível em recomeço. É o amor de Deus dizendo: eu sei o que você fez, mas ainda vejo quem você pode se tornar. Quando você entende isso, a vida ganha outra cor. Você para de fugir e começa a caminhar em direção à luz, porque Deus não te quer preso no passado. Ele te quer livre no presente. Ele não te define pelos erros, mas pelo propósito que colocou em você. Nada está escondido aos olhos de Deus, mas isso não é uma ameaça, é consolo. É saber que você é totalmente visto e completamente amado. É entender que não há parte sua que Deus rejeite, porque tudo o que Ele vê, Ele pode transformar. Quando você deixa o Espírito Santo entrar nas áreas da sua vida que ninguém conhece, Ele ilumina o que estava escuro, cura o que estava ferido e restaura o que parecia perdido. E é nesse momento que o verdadeiro milagre acontece. O peso da culpa dá lugar à leveza da graça, e a vergonha se transforma em testemunho de amor. Deus não se impressiona com o que está escondido. Ele se importa com o que está disposto a ser revelado. E quando a alma se desnuda diante dele, o impossível se torna possível. Porque o amor que te sonda é o mesmo amor que te cura. O olhar de Deus não é um olhar de julgamento, é um olhar de redenção. E é sob esse olhar que você volta a viver. Não mais tentando esconder, mas aprendendo a confiar plenamente naquele que te conhece por inteiro. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, espera, busca respostas, mas tudo o que encontra é o som do próprio coração batendo, tentando entender o porquê das coisas. Parece que o céu se fechou e as palavras voltam sem resposta. Mas o que muitos chamam de ausência é, na verdade, o espaço sagrado onde Deus ensina sem falar. O silêncio dele não é abandono, é preparação. É o tempo em que o Espírito Santo trabalha nas profundezas da alma, moldando o que ainda não estamos prontos para receber. Deus fala de muitas maneiras. Às vezes em uma canção, em um versículo, em uma lembrança repentina que toca o coração. Mas há um tipo de comunicação divina que só o silêncio revela. Quando tudo se cala, Ele nos ensina a ouvir o que antes era abafado pelo barulho do medo, da ansiedade e das expectativas humanas. O silêncio de Deus é o lugar onde a fé é depurada. É ali que aprendemos que crer não é apenas esperar por uma resposta, mas descansar em quem Deus é, mesmo quando não entendemos o que Ele faz. É no silêncio que as raízes da fé se aprofundam. Quando não há sinais visíveis, quando as portas parecem trancadas, quando o caminho está escuro, Deus está ensinando algo que nenhuma palavra poderia explicar. Ele está te amadurecendo espiritualmente. Está ensinando a confiar no invisível, a andar por fé e não por vista. Está ensinando que a voz mais poderosa não é a que grita, mas a que permanece dentro, mesmo quando o mundo se cala. Há dores que Deus não explica de imediato, porque a resposta não cabe ainda no nosso coração. Há orações que Ele não responde porque, antes de dar o que pedimos, Ele precisa nos preparar para sustentar o que virá. E é nesse processo que o silêncio se torna voz. Uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Porque Deus fala na quietude do Espírito, no sopro leve do Espírito Santo, no toque sutil que muda o rumo de um pensamento e renova a esperança. O silêncio de Deus também é o espelho que revela o quanto confiamos nele. É fácil crer
quando tudo está se movendo, quando as promessas se cumprem diante dos nossos olhos. Mas é no tempo de espera, quando o coração está cansado e a fé parece pequena, que descobrimos se realmente acreditamos no amor de Deus ou apenas nas respostas dele. É nesse intervalo onde nada parece acontecer que o Espírito Santo trabalha nos bastidores. Ele está organizando o que precisa acontecer, abrindo caminhos que ainda não vemos e protegendo de situações das quais nem temos consciência. Talvez hoje você esteja nesse tempo de silêncio e talvez ache que Deus te esqueceu. Mas o silêncio não é um castigo, é um convite à intimidade. É o jeito de Deus dizer: confie em mim, mesmo sem entender. Ele está mais perto do que você imagina. Ele está olhando o seu coração e dizendo em silêncio o que as palavras não conseguiriam traduzir. Eu continuo aqui, cuidando de tudo. Aquietar-se não é desistir, é entregar. É dizer: Senhor, mesmo sem ouvir tua voz, eu escolho confiar no teu coração. É isso que o Salmo 46:10 nos ensina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o ruído da alma se acalma, quando paramos de lutar contra o tempo e começamos a descansar na promessa, algo acontece dentro de nós. A paz que excede o entendimento toma o lugar da ansiedade, e o coração aprende a ouvir o som mais suave do universo, o silêncio em que Deus fala. O silêncio é o altar onde o Espírito Santo ministra curas invisíveis. É onde ele restaura o ânimo, renova a fé e planta sementes de esperança. E quando o tempo certo chega, o mesmo Deus que silenciou fala novamente, mas agora com mais profundidade, mais clareza e mais propósito. E tudo faz sentido. O que parecia abandono era apenas o cuidado dele te moldando para algo maior. Porque o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre está cheio de amor, sabedoria e promessa. Ser conhecido por completo e ainda assim ser amado. Essa é talvez a experiência mais profunda que um ser humano pode viver. O amor humano costuma depender de condições, de aparências, de acertos, de histórias contadas pela metade. Mas o amor de Deus é diferente. Ele nos conhece antes mesmo que aprendamos a falar. Ele viu o dia em que nascemos, o choro que ninguém ouviu, os pensamentos que jamais foram ditos em voz alta. E mesmo assim, escolheu nos amar com um amor que não muda com o tempo, não se apaga com os erros e não desiste diante das quedas. Esse é o poder de ser conhecido e amado por Deus. Quando o Espírito Santo toca o coração, algo se transforma. As máscaras começam a cair. Aquilo que escondíamos por medo de rejeição perde força, porque entendemos que diante de Deus não há disfarces. Ele nos vê como somos, com as cicatrizes e as falhas, com os sonhos e as feridas, com a fé e com as dúvidas. E ainda assim, nos chama de filhos. É nesse momento que a alma encontra descanso. Não precisamos mais provar valor, não precisamos mais lutar por aceitação. Ser conhecido e amado por Deus é descobrir que o amor verdadeiro não cobra a perfeição, mas promove cura. Quantas vezes buscamos ser aceitos por pessoas que sequer nos compreendem? Quantas vezes moldamos a essência para caber em expectativas humanas, esquecendo que Deus nos criou únicos, com propósito e identidade. Quando nos lembramos de que Ele nos conhece profundamente, descobrimos que não precisamos ser como os outros esperam. Precisamos apenas ser quem Deus nos fez para ser. O Espírito Santo nos mostra que o amor divino não é um prêmio conquistado, é uma herança recebida. É o abraço que chega antes do arrependimento. É o perdão que precede a confissão. É a presença que permanece quando tudo e todos se afastam. Há um alívio em ser conhecido assim, porque quando Deus nos sonda, Ele não procura motivos para nos condenar, mas caminhos para nos restaurar. Ele olha para além dos comportamentos. Ele enxerga intenções. Ele vê o coração ferido tentando acertar, o espírito cansado tentando não desistir. E nesse olhar de amor, Ele nos revela que o valor não está no que fazemos, mas em quem somos nele. Ser conhecido por Deus é viver em liberdade. A liberdade de não precisar esconder o passado, de não temer o futuro, de simplesmente ser um filho amado em construção diária.
O Espírito Santo é o grande consolador que nos ensina a receber esse amor. Quando a culpa tenta se impor, ele sussurra: você não é o que fez, você é o que Deus está fazendo em você. Quando o medo tenta roubar a paz, ele lembra: Deus não desistiu de você. E é aí que o coração entende o que é graça, o amor imerecido que nos cobre e nos transforma. A graça é a voz que diz: eu te conheço e mesmo assim escolho te amar. O poder de ser conhecido e amado está em aceitar essa verdade sem resistência, porque enquanto lutamos para merecer o amor de Deus, deixamos de vivê-lo em plenitude. Mas quando nos rendemos, a vida ganha leveza. O amor de Deus cura as feridas invisíveis, acalma os pensamentos que pesam e nos ensina a olhar para nós mesmos com os olhos dele. Não há libertação maior do que essa: olhar para dentro e perceber que, mesmo com todas as imperfeições, somos morada do Espírito Santo. Ser conhecido e amado é viver com o coração aberto, sabendo que nada no mundo pode separar você desse amor. Nem o erro, nem o passado, nem a dúvida. Porque Deus não te ama pelo que você faz, mas pelo que você é. Filho amado, criado à imagem dele, escolhido para refletir sua luz. E quando essa verdade penetra a alma, tudo muda. A culpa dá lugar à gratidão, o medo dá lugar à confiança e a solidão se transforma em presença. O poder de ser conhecido e amado é o ponto em que a alma encontra repouso. É onde a busca termina e o encontro começa. É onde você entende que, mesmo sem merecer, foi amado desde o início. E é esse amor que te sustenta, te refaz e te leva a viver com propósito, sabendo que não há parte sua que Deus rejeite, porque tudo o que Ele vê, Ele transforma em graça. Há noites em que o coração se enche de incertezas. O pensamento corre longe, imaginando cenários, criando preocupações, antecipando dores que talvez nunca aconteçam. O medo do amanhã é uma das maiores batalhas da alma humana. Queremos ter controle, queremos entender o futuro, queremos garantias. Mas o que o Espírito Santo nos ensina é que a fé não se sustenta em respostas, e sim em confiança. Deus conhece o amanhã que você teme. Ele já está lá. Ele vê o que você ainda não viu, conhece o caminho que você ainda não percorreu e cuida dos detalhes que você nem percebe. O medo nasce quando tentamos caminhar sem lembrar que Deus está à frente. É quando a mente se enche de "e se" e o coração se esquece do Deus pode. O Salmo 139 nos revela que antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já a conhece. Isso significa que antes mesmo que o medo chegue, Deus já preparou o consolo. Antes que a dúvida se forme, Ele já tem a resposta. O amanhã não é um território desconhecido para o Senhor. É um lugar onde sua vontade já está estabelecida. E quando confiamos nisso, encontramos descanso em meio ao incerto. Há momentos em que o futuro parece uma montanha alta demais para escalar. As circunstâncias pesam, as possibilidades assustam, e a fé parece pequena diante do tamanho dos desafios. Mas é nesses momentos que o Espírito Santo fala com mais ternura. Não tema o amanhã, porque eu já estou lá. Deus não promete que o caminho será sempre fácil, mas promete que você nunca estará sozinho. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que te sustentou no passado é o Deus que já está preparando teu amanhã. A fé verdadeira é uma entrega diária. É acordar e dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas confio em quem Tu és. É escolher confiar na fidelidade dele mesmo sem entender o processo. É lembrar que cada porta fechada, cada desvio inesperado, cada demora aparente pode ser parte do plano perfeito de um Deus que enxerga o todo. Ele sabe o porquê de cada tempo. E mesmo quando a espera parece longa, a promessa não é esquecida. Deus não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha no ritmo da eternidade. E o tempo dele é sempre o tempo certo. Às vezes, o medo do futuro é apenas o reflexo de um coração cansado de esperar. Mas a espera com fé é diferente. Ela não é passiva, é confiança ativa. É continuar orando, servindo, acreditando, mesmo sem ver.
É acreditar que o invisível de hoje será o testemunho de amanhã. É ter certeza de que Deus está cuidando de tudo, inclusive daquilo que você não entende. Porque o mesmo Deus que te viu começar a caminhada é o que vai te conduzir até o fim. Quando você se lembra de que Deus conhece o amanhã, algo muda dentro de você. O desespero dá lugar à paz. O medo dá lugar à confiança. E mesmo sem ver, você sente que algo maior está sendo construído. O Espírito Santo começa a te lembrar de todas as vezes em que Deus te sustentou, de todas as orações que Ele respondeu, de todos os livramentos que você nem percebeu. E então, o futuro deixa de ser um fardo e passa a ser uma promessa. Deus conhece o amanhã que você teme, e é justamente por isso que você pode descansar hoje. Ele já está preparando o que você precisa, já está abrindo o que precisa se abrir, já está cuidando de quem precisa chegar no seu caminho. Nada foge ao controle dele, e mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, Deus continua soberano. Ele é o autor da sua história, e cada capítulo tem propósito. A fé não elimina o medo, mas coloca o medo no lugar certo, debaixo da promessa. E quando você aprende a confiar assim, o coração se acalma. Porque saber que Deus conhece o amanhã é entender que o futuro não é um mistério a ser temido, mas um presente sendo construído com amor por aquele que te criou. Então respire, confie e siga em paz. O amanhã já está nas mãos do Deus que te ama hoje. Há momentos na vida em que o coração parece caminhar sem direção. A rotina se repete, os dias passam, e dentro de nós surge uma pergunta silenciosa: por que estou aqui? Todos nós, em algum momento, buscamos entender o propósito, essa razão maior que dá sentido a cada passo, a cada dor, a cada vitória. E é justamente quando a alma se sente mais perdida que o Espírito Santo começa a sussurrar com mais clareza. Ele não revela tudo de uma vez, mas conduz o coração em pequenos gestos, sinais e inspirações. O propósito de Deus não é um destino a ser descoberto de repente, mas um caminho que se revela à medida que confiamos nele. Muitas vezes, pedimos a Deus que nos mostre o plano completo, que nos diga onde tudo vai dar. Mas o Espírito Santo nos ensina que o propósito não é sobre saber o fim, e sim sobre aprender a caminhar com fé no meio do processo. Ele não nos dá um mapa, ele nos oferece sua presença. E é essa presença que ilumina cada passo. Quando o Espírito Santo começa a revelar o propósito, as coisas que antes pareciam sem sentido começam a se encaixar. As dores do passado ganham significado, as esperas ganham valor, e o coração passa a enxergar que nada foi em vão. Tudo o que você viveu, cada lágrima, cada renúncia, cada oração feita no silêncio, está sendo usado por Deus para te preparar para o que vem. O Espírito Santo revela o propósito em meio à quietude, não no barulho do mundo. É no silêncio da oração, quando a alma se rende, que ele fala mais claramente. Às vezes ele usa um versículo, um louvor, uma conversa simples para confirmar o que já está sendo gerado dentro de você. O propósito nasce no secreto, mas se manifesta no tempo certo. Deus não tem pressa, porque Ele sabe o momento exato em que seu coração estará pronto para viver o que foi planejado desde o início. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor em Jeremias 29:11. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa é viva, e quando o Espírito Santo a traz à memória, tudo dentro de nós se renova. Muitas vezes confundimos propósito com posição. Achamos que é sobre o lugar onde estamos, quando na verdade é sobre quem estamos nos tornando. O Espírito Santo trabalha primeiro dentro de nós, moldando o caráter, ensinando a perdoar, a confiar, a depender de Deus em cada detalhe. E quando o interior está alinhado, o exterior começa a florescer naturalmente. O propósito de Deus não é apenas o que você faz, é o reflexo de quem você é em Cristo. Ele usa sua história, seus dons, suas experiências, até mesmo suas falhas, para tocar outras vidas. E quando isso acontece, você entende que o verdadeiro propósito é ser canal da presença dele no mundo.
O Espírito Santo também revela o propósito por meio das estações. Há tempos de espera, tempos de preparo e tempos de cumprimento. O que parece demora é, na verdade, o cuidado de Deus te fortalecendo para carregar aquilo que você tanto pediu. Ele sabe o peso da promessa e, por amor, só permite que ela se cumpra quando você estiver pronto para vivê-la com maturidade espiritual. É por isso que, às vezes, o silêncio dele não é ausência, é construção. Ele está trabalhando no invisível, alinhando corações, preparando caminhos, removendo o que não serve mais, até que tudo esteja no lugar certo. E quando o Espírito Santo finalmente revela o propósito, algo dentro de você muda para sempre. A vida ganha cor, o dia amanhece com significado e até as lutas passam a ter um brilho diferente. Porque agora você entende que não está perdido, está sendo guiado. Cada passo é parte do plano de um Deus que te conhece profundamente e que sempre soube o que estava fazendo. O propósito de Deus não é um mistério a ser decifrado. É uma história de amor sendo escrita dia após dia, capítulo por capítulo, entre o Criador e o coração que confia nele. Quando o Espírito Santo revela o propósito, o medo dá lugar à paz, a dúvida cede espaço à convicção e o coração aprende a descansar no tempo de Deus. Porque você percebe que não precisa entender tudo, basta permanecer fiel. O propósito não está distante, ele está acontecendo agora, enquanto você ouve, ora, vive e confia. E no fim, você descobre que o maior propósito sempre foi estar perto daquele que te criou. O silêncio de Deus é um dos mistérios mais profundos da caminhada espiritual. Há momentos em que oramos, buscamos, clamamos com toda a alma, e mesmo assim, parece que o céu está em silêncio. Não há resposta, não há sinal, não há voz. E é nesse instante que o coração se pergunta: será que Deus ainda me ouve? É uma dor que só quem já viveu entende. O sentimento de estar fazendo tudo certo, de estar tentando permanecer firme, mas sem perceber nenhuma resposta visível. No entanto, o silêncio de Deus não é abandono. É um tempo sagrado de amadurecimento, um convite para aprender a confiar sem depender das emoções, um chamado para enxergar com os olhos da fé o que ainda não é visível. Muitas vezes, o silêncio é a linguagem mais profunda do Espírito Santo. Ele fala por meio da quietude, porque sabe que, no barulho do mundo, o coração se distrai facilmente. É no silêncio que Deus nos ensina a ouvir o som da própria alma, a reconhecer onde ainda há inquietação, onde a fé ainda precisa crescer. O silêncio não é castigo, é cuidado. É como um pai que observa o filho aprender a andar sem segurar sua mão o tempo todo. Há amor nesse distanciamento aparente, porque é nesse espaço que a confiança se fortalece. Quando Deus se cala, Ele está testando o quanto você confia no que já ouviu dele antes. Ele não muda de ideia, Ele apenas te ensina a permanecer firme, mesmo quando o céu parece fechado. O silêncio de Deus também é um campo fértil, onde nascem as maiores revelações. É nele que as raízes da fé se aprofundam, que o coração se purifica e aprende a depender menos das respostas e mais da presença. Às vezes a resposta já foi dada, mas o coração ansioso não consegue percebê-la. Deus fala de muitas formas, por meio da paz que permanece, do tempo que molda, das portas que se fecham e até do vazio que nos faz buscar mais dele. O silêncio é um espelho que revela se estamos buscando a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. Quando aprendemos a amar a presença dele mesmo sem palavras, o relacionamento com o divino se torna mais maduro, mais profundo, mais real. Há algo sagrado em permanecer diante de Deus em silêncio, com o coração aberto e confiante. É ali que o Espírito Santo trabalha sem que percebamos. Ele cura feridas antigas, reorganiza sentimentos, fortalece o espírito e prepara o caminho para o que virá. Enquanto o coração clama, Senhor, fala comigo, Deus está dizendo em silêncio: confie em mim, eu ainda estou aqui. O salmista Davi entendeu isso quando escreveu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10.
Essa é a essência do silêncio divino. Ele não deixa de agir. Ele apenas muda a forma de falar. E muitas vezes é no silêncio que ele mais trabalha, porque o coração humano aprende a se render e deixar Deus ser Deus. Quando Deus silencia, ele está ensinando a alma a descansar. O silêncio não é ausência, é transição. É o intervalo entre o pedido e a resposta, entre a promessa e o cumprimento, entre a oração e o milagre. E nesse intervalo, o Espírito Santo age no invisível, alinhando o que você não vê, preparando aquilo que você não imagina. É por isso que, às vezes, Deus não responde de imediato. Ele está movendo peças que você ainda não entenderia se visse. Seu silêncio é uma forma de dizer: espere, eu ainda estou escrevendo essa parte da sua história. E quando a resposta finalmente chega, você entende que o silêncio foi a prova de amor mais sábia que ele poderia te dar. O silêncio de Deus não é vazio, é presença disfarçada. É um tempo de purificação, de amadurecimento, de intimidade. É ali que o Espírito Santo transforma a dúvida em fé, o medo em entrega, a ansiedade em confiança. Quando o coração entende isso, o silêncio deixa de ser doloroso e se torna um lugar de descanso. Porque mesmo sem palavras, Deus continua agindo. Mesmo sem sinais, Ele continua guiando. Mesmo sem respostas, Ele continua amando. E no tempo certo, o silêncio se transforma em canção. O deserto se transforma em jardim. E aquilo que parecia ausência se revela como o maior gesto de cuidado. Então, se hoje você sente que Deus está em silêncio, lembre-se, Ele não te esqueceu. O que parece demora é propósito. O que parece distância é estratégia divina. E enquanto você espera, Ele está preparando algo que vai além do que você pediu, porque o amor dele não se limita à sua expectativa. Confie. O silêncio de Deus é a pausa entre o agora e o milagre. E quando Ele voltar a falar, você vai entender que o silêncio nunca foi ausência. Foi um diálogo secreto entre a sua fé e o coração do Criador. Há algo extraordinário em saber que, mesmo quando tudo parece escapar do controle, Deus permanece ali, imutável, firme, silenciosamente presente. Ele não se cansa, não se afasta, não desiste. Ele conhece os seus pensamentos mais confusos, as palavras que nunca foram ditas e as dores que ninguém mais percebe. E ainda assim, continua te amando com a mesma intensidade de sempre. A presença de Deus não é um sentimento que vai e vem conforme o humor ou o momento. É uma realidade constante que envolve a alma mesmo quando o coração não sente. Ele te cerca por trás e pela frente, te cobre com sua mão e sussurra ao seu espírito: você nunca esteve só. Há dias em que essa presença é quase palpável, quando o coração se enche de paz sem explicação, quando a oração flui como um rio manso e o Espírito Santo se faz sentir em cada respiração. Mas há também dias em que essa presença parece distante, quando a fé vacila, a esperança enfraquece e o cansaço pesa mais do que a vontade de continuar. E é nesses momentos que Deus mais se aproxima, não com barulho, mas com ternura. Ele não chega para te cobrar força, mas para te oferecer descanso. Ele não exige perfeição, apenas entrega, porque o amor dele não depende do seu desempenho. Ele te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Deus conhece o caminho que você percorre, mesmo quando você se perde de si. Ele sabe o que te fere, o que te motiva, o que te faz chorar à noite e o que te faz seguir pela manhã. E o mais belo é que, mesmo conhecendo tudo isso, Ele escolhe permanecer. O ser humano tem o hábito de se afastar quando encontra falhas, mas Deus faz o oposto. Ele se aproxima. Ele entra nas áreas que você tenta esconder, nas partes do coração que você mesmo não sabe lidar. Ele entra com luz, com consolo, com direção. E quando o Espírito Santo toca o interior, nada continua igual. A presença dele não apenas conforta, mas transforma. Ela não apenas te levanta, mas te ensina a caminhar em propósito. A presença constante de Deus é o maior escudo contra o desespero.
Mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário, essa presença sustenta, guia e protege. Ela é a voz suave no meio da confusão, o abraço invisível nas horas de solidão, o sopro de coragem nos momentos em que tudo parece desabar. Quando você se lembra que Deus está ali, até o peso da dor muda de sentido. A luta deixa de ser punição e passa a ser preparo. O silêncio deixa de ser ausência e se torna prova de confiança. Porque a presença de Deus é o fio invisível que mantém o coração ligado à esperança, mesmo quando tudo parece perdido. O Espírito Santo não abandona aquele que ama. Ele permanece mesmo quando o coração se rebela, mesmo quando a fé é pequena, mesmo quando o cansaço faz duvidar. Deus não é como os homens, que desistem diante da fraqueza. Ele é fiel quando você é inconstante, é luz quando tudo está escuro, é abrigo quando o mundo se torna frio. Essa presença não depende de merecimento, mas de graça. E é essa graça que te envolve agora. No exato momento em que você ouve estas palavras, Deus está te lembrando que Ele continua contigo, mesmo que você não perceba. O amor de Deus é persistente. Ele te segue quando você foge, te encontra quando você se perde, te chama pelo nome quando o mundo tenta te apagar. Ele não mede distâncias para ir ao seu encontro. Onde quer que você vá, Ele já está lá, antes mesmo de você chegar. Essa presença não se limita ao templo, à oração ou ao louvor. Ela está no cotidiano, nas pequenas coisas, nas coincidências que não são coincidências, nas respostas que vêm disfarçadas de simplicidade. Deus se revela nas entrelinhas da vida, nas pausas, nos detalhes. E quando você se torna sensível à presença dele, o mundo inteiro passa a ser um lembrete da sua fidelidade. O salmista disse: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Salmo 139, 5. Isso significa que não há espaço para o abandono. Não há tempo em que Deus não esteja perto. A presença dele é total, contínua e eterna. Ela vai com você quando o dia começa e permanece quando a noite cai. E mesmo que o futuro ainda pareça incerto, há uma certeza que nunca muda. Deus não desistirá de você. Ele conhece cada parte da sua jornada e já escreveu o final com vitória. A presença dele é a âncora da alma, o refúgio do espírito e a promessa que sustenta o coração. Então, quando a dúvida tentar te convencer de que Deus se afastou, feche os olhos e respire. Ele está aí, dentro de você, ao redor de você, por você. Mesmo no silêncio, Ele fala. Mesmo na dor, Ele trabalha. Mesmo na espera, Ele cuida. E quando o tempo certo chegar, você verá que Deus nunca foi embora. Ele apenas te preparava para entender o quanto a presença dele sempre foi o maior milagre de todos.